O Brasil já se aproxima da marca dos 270 mil mortos pela Covid-19 em ritmo acelerado, com recordes diários nos números de vítimas fatais e na média móvel de óbitos. A tendência é de aceleração em 21 estados e no Distrito Federal. E os desafios em torno da imunização continuam imensos. No Mês Explica de hoje, eu reuni nesse vídeo algumas das principais notícias em torno da pandemia do novo coronavírus, para você ficar bem informado. Tem assuntos sobre o auxílio emergencial, sobre os números da pandemia e sobre a campanha de vacinação. Olha só. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos no número de mortos diários pela Covid-19, que só reafirma a ideia de que nós estamos enfrentando o pior momento da pandemia. Enquanto os americanos vacinam em massa, por aqui pouco mais de 4% dos brasileiros receberam a imunização. E a previsão é que ainda nesse mês, em março, o país receba doses suficientes para 6% da população, um índice abaixo ainda do que o Ministério da Saúde esperava. Uma estimativa do mês passado dizia que o Brasil deveria receber em março 38 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19, mas esse número caiu e a expectativa agora é que a gente tenha em torno de 30 milhões de doses. E desse total, 23,3 milhões são da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, 3,8 milhões da Oxford AstraZeneca e 2,9 milhões do consórcio COVAX Facility. E em função dessa menor disponibilidade de doses, o Ministério da Saúde voltou atrás na decisão de disponibilizar um número a mais para os estados que estão sendo mais afetados pela pandemia, como é o caso do Amazonas, que tinham recebido ali 5% a mais das vacinas nos últimos meses. Agora, segundo a pasta, a divisão será feita de forma igualitária e proporcional. E essas vacinas precisam chegar com mais agilidade, a população precisa ser imunizada, porque, segundo dados da Fiocruz, atualmente 12 estados estão com a taxa de ocupação dos leitos de UTI acima de 90% e outros 7 estados estão com essa taxa acima de 80%. E com a alta de ocupação, crescem também as filas por espera de atendimento, e dados obtidos pelo jornal Estado de São Paulo, com base em um levantamento feito pelas Secretarias Estaduais de Saúde, apontam que no dia 9 de março, 2.257 pessoas aguardavam por uma vaga de unidade de terapia intensiva. E é em função desse cenário complicado que muitos estados têm adotado medidas mais restritivas para tentar conter o avanço da doença. Em São Paulo, por exemplo, que está na fase vermelha de contenção, com um toque de recolher noturno, o governador João Dória já cogita restringir o horário de funcionamento dos serviços essenciais. É que eu estou falando de farmácias e supermercados, por exemplo. E na contramão de tudo isso, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento se mostrando contrário a essas medidas mais restritivas e principalmente ao lockdown. O povo não consegue mais ficar dentro de casa. O povo quer trabalhar. Esses que fecham tudo e destroem empregos estão na contramão daquilo que seu povo quer. Não me critiquem, vá para o meio do povo, mesmo depois das eleições. Bom, e falando um pouco agora sobre o bolso do brasileiro, dados da PNAD contínua divulgados pelo IBGE mostram que a taxa média anual de desemprego no Brasil em 2020 foi de 13,5%, a maior já registrada desde o início da série histórica que começou em 2012. Isso significa que 13 milhões de pessoas estavam ali sem um ganha-pão em 2020, sem trabalhar. E o auxílio emergencial foi uma das saídas para essa situação dramática. O pagamento das parcelas planejadas para 2020 chegou ao fim em janeiro deste ano e desde então o governo vem estudando formas de tentar uma nova rodada de ajuda. E no início dessa semana, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto base da proposta da PEC emergencial,
que flexibiliza as regras fiscais para abrir espaço aí no orçamento para uma nova rodada do auxílio emergencial. E a proposta não traz detalhes de como esse pagamento vai acontecer, nem o valor das parcelas e nem a duração, e traz um teto de 44 bilhões para esse benefício. Ele também não vai ser submetido ao teto de gastos, que é uma regra que tenta limitar os gastos da União com base na inflação do ano que passou. E segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a nova rodada do auxílio emergencial deve variar de R$ 175 a R$ 375, de acordo com o perfil do beneficiário. E como a proposta da PEC emergencial já foi aprovada pelo Senado, para entrar em vigor, a Câmara precisa ainda analisar os destaques e fazer a votação do segundo turno. Se nenhuma mudança for solicitada, então o texto segue para o crivo do presidente Jair Bolsonaro. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esquece, deixa aqui seu like, se inscreve no nosso canal e vem também acompanhar as nossas outras notícias diárias. E nunca é demais reforçar, se você puder, fique em casa. Se tiver que sair, não esqueça, use a máscara, o álcool gel, porque quando a gente cuida da gente, a gente cuida do outro também. É isso e a gente se vê na semana que vem. Tchau!